Em termos, né, desse viés ideológico político, em 2018, que foi quando isso se exacerbou, de uma certa forma a gente sempre teve extremismos ideológicos políticos, mas esses eram considerados exceções. Em 2018 ocorre uma transposição daquilo que Jung chamava de Imago Dei. Jung, ele entende que a energia psíquica, na sua dinâmica operacional, ela funciona conforme a ideia de um funil. Ou seja, ela tem a sua amplitude de intensidade, mas a maneira como ela se liga a um objeto é via um estreitamento, de modo a se afunilar na direção desse objeto. Na medida em que a energia se imbica e aponta a um dado objeto, esse objeto, alvo do afunilamento da energia psíquica, é o que Jung chamava de Imago Dei, que no latim significa imagem de Deus. Por que Jung deu essa nomenclatura? Porque aquilo ao qual a energia psíquica se concentra passa a cumprir função de divindade para o sujeito. Pelo modo como a energia psíquica dele fica concentrada naquele objeto. Portanto, aquele sujeito terá as suas engrenagens subjetivas principais, todas funcionando em torno daquele objeto. Isso, inclusive, você pode perceber pessoas cuja imagem de Deus, cuja Imago Dei está voltada para um carro, está voltada para um relacionamento, está voltada para o dinheiro, está voltada para ideologias políticas. Eu, particularmente, penso que, falando ainda em termos coletivos, você poderia me perguntar, Felipe, se houve um deslocamento da Imago Dei para a política, aonde a Imago Dei estava anteriormente? Da onde veio esse deslocamento de energia? Ao meu ver, da religião. Da religião. Essa cota excedente de energia que ficou deslocada e passou a se concentrar, atribuindo poderes de divindade na direção da política, ao meu ver, é uma energia que se deslocou da área religiosa, da área e da vivência religiosa. Não é de se surpreender que as estatísticas demonstram um crescimento considerável, né, das pessoas que se consideram ateus, das pessoas que se dizem não acreditarem em nada. E tudo isso, obviamente, por um desgaste progressivo perpetrado pela má gestão da religião, no modo como ela usurpa o nome e os atributos e os significantes relacionados a Deus e ao sagrado. E, paralelamente a isso, a ela vão sendo direcionadas inúmeras críticas, inúmeros escândalos, inúmeros acontecimentos que, com o passar do tempo, vai produzindo um progressivo desgaste que, consequentemente, vai gerando um progressivo ceticismo em relação à vivência religiosa,
formal, né, daquela que possui um templo, que possui um endereço sagrado, que possui um rito, que possui uma cerimônia e que possui todo um código comportamental voltado à doutrina daquele segmento religioso. Então, o arrefecimento e a diminuição da devoção no âmbito religioso deixou disponível na dimensão coletiva um quantum de energia que, pelos desgastes, pelas corrupções, pelos desmantelamentos sociais e da economia, sendo constantemente noticiado nas televisões, essa energia disponível, ela vai lá e se afunila e se canaliza todo na direção da política. E se outrora eram padres, pastores, babalorixás e xamãs que recebiam o direcionamento de uma maior respeitabilidade pela presunção de sua conexão com Deus, e os políticos naquela época eram quem coletivamente se tornavam mais favoráveis para serem alvos de piadas, gracejos e críticas. Em 2018, essa dinâmica se inverte. Pastores, padres, babalorixás, xamãs e toda sorte de sacerdote religioso passam a ficar mais passíveis e suscetíveis de críticas, gracejos e piadas, obtendo maior tolerância nesse sentido do coletivo, e os políticos passam a serem alvos de toda uma reverência, uma devoção, né? Onde determinadas críticas e muito menos piadas já são alvos de intolerância pelo coletivo, porque a imago Dei, outrora apontada para o religioso, se deslocou para o campo político. E a figura do político deixou de ser simplesmente uma pessoa que está ali, né, ganhando a vida dele da forma como ele entende, mas ele virou a expressão, um ungido, um especial, um escolhido, um Messias que precisa ser defendido, cuja proposta não pode ser alvo de piada, cuja colocação acerca de um determinado político não pode acontecer em qualquer mesa, porque em se tratar do coletivo, isso poderá gerar um ruído, e em algum lugar ou com algum grupo se poderá despertar uma animosidade. Isso porque a imago Dei, ela se direcionou para a política e a energia coletiva está apontada nessa direção. E disse Jesus: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Inclusive, essa colocação de Jesus é uma excelente paráfrase para o que nós estamos explicando relativo àquilo que Jung, 2000 anos depois, foi entender como a dinâmica do funcionamento psíquico. De modo que, relativo ao que Jesus disse, e me utilizando da plataforma teórica de Jung, eu posso também dizer da mesma forma: aonde estiver a sua imago Dei, ali estará a sua devoção. Ora, e o que a gente pode caracterizar como devoção? Devoção é aquilo que produz paixão, intensidade, reverência, profunda admiração, temor,
ao ponto de qualquer violação na direção daquilo ao qual o sujeito empresta devoção, gera uma consternação tal dentro dele que ou ele morre ou ele mata. E é por essas visceralidades que a gente percebe onde está direcionado e localizado a imago Dei de um sujeito.